Señor, te damos gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder. Señor, te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Y todo el mundo dice amén. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Cántalo una vez más. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita: os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria.
Amén. Cuán hermoso eres, Señor, nadie como tú. Eres eterno, príncipe de paz, en ti confiaré. Desde la eternidad, tú has sido Dios, y por siempre, Señor, seguirás siendo Dios, pues tú eres por siempre el Hijo de Dios. Mi corazón y mi alma por siempre confiarán en ti. Cuán hermoso eres, Señor, no hay nadie como tú. Y tú eres eterno, príncipe de paz, en ti confiaré. Desde la eternidad, tú has sido Dios, y por siempre, Señor, seguirás siendo Dios, pues tú eres por siempre el Hijo de Dios. Mi corazón y mi
lado de lo que nunca esperé. Estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel. Ha sido fiel, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será. Bom dia, meus queridos irmãos, muito bom dia, graça e paz da parte de Jesus. Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez, reunidos no nome do Senhor. Sim, não no templo ainda, não podendo estar juntos presencialmente, mas estamos unidos em Cristo Jesus. Você na sua casa, eu aqui no nosso templo, nós estamos em comunhão com o Senhor. Muito obrigado por sintonizar conosco a TV IBCT. Não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso conteúdo, de compartilhar essa transmissão. Envie o link dessa transmissão para os seus grupos, para os seus contatos, amigos, familiares,
para que mais pessoas, se não agora, nesse momento, quando o vídeo está aparecendo ao vivo na sua tela, mas em outro momento, em outro dia, essa pessoa possa ser abençoada por aquilo que o Senhor Deus vai nos falar neste tempo. Deus possa abençoar a sua vida em Cristo Jesus. Se você está acompanhando essa celebração em outro momento, em outro dia, em outro horário, que não domingo pela manhã, você também é muito bem-vindo. Que Deus possa falar ao seu coração. Nós vamos de imediato orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. Olho na tela para que nós possamos apresentar aqueles que estão fazendo aniversário nesta semana. Amanhã, aniversário da nossa irmã Laércio Guimarães Guerra Gama, nossa diaconisa, irmã Laércio. Conheço bastante essa irmã, é a minha mãe. Mãe querida, um beijo para você, te amo. Deus abençoe a sua vida, feliz aniversário. Na terça-feira, aniversário da nossa irmã Sara de Paula. No dia 30, é a vez do nosso irmão Célio Lima, também da nossa irmã Simone Borges. E no sábado, dia 1º, feriado, aniversário do nosso irmão Adão Lucena. Que Deus possa abençoar todos vocês. Feliz aniversário. Se você puder, meu querido irmão, envie uma mensagem, um áudio, faça uma ligação para um desses irmãos, desejando em nome da nossa igreja, de toda a nossa igreja, feliz aniversário para cada um deles. Também nesta semana temos nossos irmãos fazendo aniversário de casamento. Nós temos hoje, é isso mesmo, hoje, aniversário de casamento dos nossos irmãos Tiago Moraes de Assis e Noemi Damas de Assis. Eles que neste ano, final do ano passado, receberam mais uma porção da sua herança, o pequeno Tomás, que ontem completou 4 meses de vida. Deus abençoe o pequeno Tomás, meu sobrinho lindo, e esta família. Feliz aniversário de casamento, meus queridos irmãos. É aniversário também nessa semana dos nossos irmãos que fazem aniversário no dia 28. Mário Sérgio Ribeiro Filho e a nossa irmã Flávia Antunes Vieira. Nossos irmãos que celebram no próximo dia 28 mais um ano de vida conjugal. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos então orar, agradecendo por esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pelos nossos irmãos que estão fazendo aniversário, mas também orar por aqueles que estão enfermos, sobretudo acometidos da Covid-19. Orar também pelos enlutados, para que o Senhor continue derramando do seu conforto e consolo àqueles que perderam entes queridos. Pai Santo, Pai bendito, Pai de amor, Pai de toda consolação, nós nos apresentamos na Tua presença em mais uma oportunidade, um novo dia, uma nova semana, quando nós podemos, juntos como igreja, apresentar ao Senhor as nossas vidas. Visita cada pessoa que está conectada conosco neste instante, cada pessoa que faz parte da IBCT, amigos nossos, pessoas queridas que nos dão a alegria de compartilharem conosco deste tempo de celebração, que o Teu Santo Espírito possa ministrar em cada coração e que nós, ao final, ao término desta celebração, possamos ter a firme convicção de que nos encontramos com o Senhor e que o Senhor falou ao nosso coração. Nós oramos agradecendo a Deus pelos nossos irmãos que fazem aniversário. Deus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado e preservado cada um deles. Nós oramos para que o Senhor os sustente, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor os guarde e para que eles continuem contando cada um dos seus dias na presença do Senhor. Que cada um possa viver um dia muito bonito, um dia muito feliz no dia do seu nascimento. Oramos também pelos nossos irmãos que completam mais um ano de vida conjugal. Deus, derrama do Teu favor sobre estes casais, que eles continuem valorizando o casamento, valorizando a família, obra do Senhor, criação do Senhor para nós. Oramos, ó Deus, também neste momento, pedindo que Tu possas trazer conforto às pessoas que estão perdendo entes queridos. Deus, dias escuros que nós vivemos, ainda vivemos, mas nós cremos que o Senhor trará a luz do dia. Nós cremos na vitória contra a pandemia. Nós pedimos, Pai, abrevia esse tempo em nossas vidas. Conforta os corações enlutados e cura, meu Deus, cura aqueles que estão enfermos. Tu és o Deus que tem todo o poder para curar. Jeová Rafá, cura os enfermos.
Ó Pai, visita, Senhor, as famílias da nossa igreja. Visita, Senhor, cada família representada pelas pessoas conectadas conosco nesta manhã. Recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Quero então convidar você a prestar atenção em algumas comunicações muito importantes para a vida da nossa igreja. Nós estamos às portas do mês de maio. E o mês de maio é o mês da família. Nós temos, meus queridos irmãos, uma lista de ações, uma programação recheada para o mês de maio, aqui na nossa igreja, para que você possa participar conosco. Teremos semanas de oração pela família, teremos palestras alusiva à família, ao relacionamento entre pais e filhos e muitas outras ações para abençoar a sua vida e para abençoar a sua família. Nós vamos fazer parte do grande movimento no Brasil de oração pela vida das nossas famílias e dos nossos filhos. O tema da campanha neste ano de oração é este: Filhos, herança do Senhor. Uma promoção de missões nacionais que todas as igrejas batistas brasileiras abraçam no mês de maio. Nós queremos então despertar, desafiar e convidar você a participar conosco deste movimento, orar pelos seus filhos, orar pelos filhos dos seus amigos, dos seus conhecidos, dos seus parentes, enfim, colocar as nossas famílias na presença do Senhor. Mas nós teremos também uma programação sensacional no próximo sábado. Atenção, o Drive-In está de volta. É isso mesmo, uma edição especial do Culto Drive-In no próximo sábado, dia 1º, feriado, às 17 horas, aqui no estacionamento da nossa igreja. Nós queremos convidar você para celebrarmos o Dia das Mães. Se você é mãe, esteja conosco. Se você pode, venha com a sua família, esteja no seu carro e celebre conosco esse tempo de gratidão a Deus pela vida das nossas mamães. Próximo sábado, Drive-In Dia das Mães, aqui na IPTG, com transmissão ao vivo aqui no nosso canal. Se você não puder estar conosco, então sintonize no próximo sábado aqui a TV IBCT, 5 da tarde, 17 horas, e participe conosco desta celebração. Como eu disse, todo mês de maio será especial. Nós teremos também nos cultos pela manhã, a partir do domingo que vem, é isso mesmo. Nós teremos uma série de mensagens especiais pensando sobre um tema muito importante diante do que nós estamos vivendo. Vamos conversar sobre a nova realidade das famílias diante da pandemia. Nós teremos uma série de mensagens especiais. E olha, nós vamos ter uma surpresa no próximo domingo, tá bom? Anota aí. No próximo domingo, teremos uma surpresa no culto da manhã. Você vai perder? Vai ficar de fora? Não dá, né, meus queridos irmãos? Não se esqueça dos nossos pequenos grupos multiplicadores, é isso mesmo. PGM é lugar de vida, lugar de transformação, de salvação, de comunhão, de adoração, de serviço. Faça parte de um PGM. Procure o nosso Linktree. Você pode apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code, você pode indicar o nosso Linktree que deseja fazer parte de um PGM e alguém vai entrar em contato com você. Nós temos pequenos grupos para crianças, adolescentes, adultos, mensageiras do Rei, e temos também para os jovens. É isso mesmo. Nesta semana estão de volta os PGMs Rodós, os PGMs para os jovens da nossa igreja. Terça-noite, quinta-noite e sexta-noite, você é mais do que convidado. Você é jovem, é convidado a estar conosco. Temos também, meus queridos irmãos, os grupos de discipulado para o Rocha Eterna, para os idosos. Se você é idoso da nossa igreja, mesmo que ainda não participe, não esteja integrado no Rocha Eterna, você é convidado a participar conosco de um dos grupos de discipulado. Procure o pastor Simvaldo Farias, pastor de famílias da nossa igreja, que coordena todos os grupos e, com certeza, vai receber você, idoso, que quer participar conosco. Por falar em pastor Simvaldo, quero abrir espaço rapidamente aqui para dizer o seguinte: nesta semana, na última sexta-feira, pastor Simvaldo completou
33 anos de ordenação ao ministério pastoral. Pastor Simvaldo, que Deus abençoe a sua vida. Parabéns por esse tempo de ministério, por este exercício primoroso da vocação que o Senhor entregou nas suas mãos. Nós, como igreja, temos sido muito abençoados através da sua vida, através da sua família. Que Deus continue derramando bênçãos incontáveis sobre vocês. Parabéns, que venham muitos outros anos do exercício do ministério na presença de Jesus. Pastor Simvaldo, que é pastor na área de famílias da nossa igreja. Por isso coordena as ações dos grupos de discipulado do Rocha Eterna. Mas o Rocha Eterna também, meus queridos irmãos, voltou na última quinta-feira com as reuniões virtuais. É isto mesmo. Olha como estão os nossos idosos. Pelo Google Meet, eles estão se reunindo, estão se encontrando. Quinta-feira passada, meus irmãos, foi uma tarde emocionante. Simplesmente emocionante. Sob a coordenação da irmã Leônia, da irmã Anaísa, que lideram o Rocha Eterna, juntamente com a irmã Thelma, elas puderam conduzir aquele encontro com as nossas irmãs. Eu fiquei emocionado de participar com elas na quinta-feira à tarde. Que momento fantástico. E quinta-feira tem de novo. Toda quinta-feira, pelo Google Meet, às 3 da tarde, encontro virtual do grupo Rocha Eterna. Vamos lá, caminhando um pouquinho mais para as nossas comunicações. Agora eu quero chamar a sua atenção para a rede 316. Você já sabe o que é a rede 316? É isso mesmo, é a Rádio dos Batistas Brasileiros, a rádio web que já está funcionando. Esta rádio foi inaugurada no último dia 19, na última segunda-feira. Você pode sintonizar via web, você pode baixar o aplicativo no seu celular, no seu smartphone, você pode receber mensagens preciosas de Deus ao seu coração. São ministrações, palestras, curiosidades, músicas, programas interativos, momentos de oração. Você é mais do que convidado a sintonizar a rede 316. E olha esse banner que está aí do lado na foto. Esse banner foi colocado pela nossa igreja. Nossa igreja que é parceira desse projeto, parceira de missões nacionais. Esse banner está numa das principais entradas de Águas Claras, para que nós possamos anunciar para todo o Distrito Federal que esta rede, a rede 316, esta rádio, chegou para abençoar a nossa nação. Você sabe o que significa 316? É só procurar João. Procura lá, João 3,16. Você vai encontrar a maior mensagem da história que inspirou o nome da rádio que foi criada. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Finalizando este tempo de comunicações importante, eu espero que você esteja comigo. Quero enfatizar mais uma vez, missões mundiais. Meus queridos irmãos, nós estamos em festa. Na última semana tivemos a edição do Proclamai. Que tempo precioso poder ouvir as experiências missionárias, compartilhar das experiências missionárias, orar por missões mundiais, pela obra missionária espalhada no mundo. Nós queremos desafiar você. Se você ainda não está envolvido com missões mundiais, com a campanha, com a mobilização, se você ainda não doou, não apresentou a sua oferta, faça isso quanto antes. Ore ao Senhor e oferte para que mais vidas sejam alcançadas através da nossa participação, através da nossa entrega. Lembrando que nós já estamos esquentando os motores para o nosso leilão missionário. É isso mesmo, o leilão será no dia 8 de maio, um sábado. E nós queremos convidar você a ofertar também para o nosso leilão. Procure a irmã Adriana Brito, a líder do Ministério de Missões. Diga o que você pode fazer, você sabe fazer com as suas mãos, que você tem habilidade para fazer, algo com que você trabalhe, pode entregar, ofertar ao Senhor, para que nós tenhamos mais uma edição inesquecível do nosso leilão no próximo dia 8 de maio. Nós contamos com você, tá bom? E para que você possa estar animado, preparado, com o seu coração aquecido nesta mobilização missionária, vamos cantar mais uma vez o hino tema desta campanha, da campanha 2021. Viva o poder de transformar. Cantemos e adoremos o Senhor.
cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Inspirados por essa temática, pela mobilização missionária deste ano, Viva o Poder de Transformar, eu quero convidar você nesta manhã a pensar a respeito da vocação que nós temos em Cristo, do chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Antes, eu quero lembrar você que estamos na estação semear. Isso mesmo, é tempo de nós ararmos a terra, prepararmos as condições, prepararmos a nossa vida. Deus quer nos usar para semear o Evangelho na vida de outras pessoas. Por isso eu quero convidar você a estar conosco hoje à noite, aqui na TV IBCT, na nossa série de reflexões Semear Amor. E hoje nós vamos pensar sobre o perdão. Semear amor manifestando o perdão. Que Deus possa ministrar o seu coração ao longo de toda essa série, para que nós, como igreja, possamos semear amor, possamos semear esperança, possamos semear a palavra de Deus. Sim, nós cremos que muitas vidas serão alcançadas, que nós experimentaremos de uma grande colheita para a glória do nosso Deus. Então eu aguardo você hoje, ao vivo, 19 horas, aqui na TV IBCT. O texto desta manhã, sobre o qual nós iremos pensar, é o texto de Atos capítulo 9, no verso 16. Abra sua Bíblia agora nesse texto. E a pergunta que inicia a nossa meditação, a pergunta que abre nosso tempo de compartilhar da palavra de Deus, é essa provocação. O quanto sofrer? Este é o tema. O quanto sofrer? Ora, parece que a resposta automática para essa questão é a seguinte: nada, sofrer nada. Eu não gosto de sofrer, não gostamos de sofrer. Eu acredito que você, assim como eu, nenhum de nós tem a vocação masoquista. Nós não gostamos de sofrer. Nós não escolhemos o sofrimento. Então, se alguém perguntar assim, olha, o quanto você gostaria de sofrer, o quanto você está disposto a sofrer? Talvez a resposta comum a todos nós seria nada, não estou disposto a sofrer nada, não quero sofrer nada. Especialmente nesse tempo, quando nós, tão alheio à nossa vontade, temos sofrido tanto as consequências desta pandemia. Desde o ano passado, o isolamento social, o distanciamento social, a impossibilidade de estarmos no templo reunidos, de poder dar as mãos, de poder nos abraçar, de poder cantar sem a máscara cobrindo o nosso rosto, impossibilidade de nós nos sentirmos livres para ir e vir em todos os lugares, sem o temor, sem o medo, sem o receio de sermos contaminados. Isso sem falar a respeito das perdas muito maiores, as pessoas que estão partindo, amigos nossos, familiares, conhecidos,
É difícil hoje imaginar alguém que não conheça alguém que tenha perdido alguém próximo. Talvez isso já tenha acontecido com você. Comigo já aconteceu. E nós temos sofrido tanto por conta dos efeitos desta pandemia. Então, quanto sofrer? Nada. Não quero sofrer nada. Talvez seja a primeira resposta que nos vem à mente. Mas à luz desse texto, sobre o qual você abriu, eu gostaria de pensar com você a respeito de um sofrimento que vale a pena viver, que vale a pena experimentar. Sabe que sofrimento é este? Leia comigo a palavra de Deus. Atos capítulo 9, versículo 16, olha o que está na tela. Mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Mais uma vez, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Que esse texto da palavra de Deus encontre lugar em nosso coração, em nome de Jesus. Pai querido e bendito, mais uma vez nós vamos à Tua presença através da oração e agora suplicamos que possas falar conosco, ministrar a nós, nos fazer entender o chamado que tens para a nossa vida, especialmente neste momento da história. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Para que nós possamos entender a força desse verso, antes precisamos compreender quem está falando isto e a quem está se dirigindo e sobre quem está falando. São essas três personagens que devem ser buscadas por nós para que nós possamos entender o contexto dessas palavras. Em primeiro lugar, quem está dizendo? Quem está dizendo essas palavras é o próprio Jesus. É Jesus Cristo quem está dizendo no versículo 16: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Mas para quem Jesus Cristo está dizendo essas palavras? Jesus está dizendo essas palavras para o profeta Ananias, para o discípulo Ananias, um seguidor de Jesus que habitava ali em Damasco, que morava ali em Damasco. Foi a ele que Jesus Cristo se dirigiu e disse estas palavras. Mas Jesus está falando de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa. Não está falando a respeito de Ananias. Jesus entrega uma incumbência a Ananias, diz que Ananias deve ir a determinado lugar, procurar certa pessoa e levar a essa pessoa uma mensagem da parte de Jesus, da parte do próprio Cristo. E é sobre esta pessoa que Jesus está dizendo ou falando no versículo 16. É a respeito do apóstolo Paulo, anteriormente conhecido como Saulo. Então Jesus está dizendo a Ananias algo a respeito de Paulo ou Saulo. E ele está dizendo o que nós lemos. Ananias, diz Jesus, eu mostrarei a Saulo, a Paulo, o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Meus queridos, quando nós lemos entre os capítulos 8 e 9 de Atos, nós vemos o porquê de Jesus Cristo ter dito a Ananias que Saulo aprenderia o valor de sofrer pelo seu nome. Essas palavras de Jesus a Ananias soam exatamente desta forma aos nossos ouvidos. Eu vou mostrar a ele, eu vou ensinar a ele, ele finalmente vai aprender o que significa sofrer pelo meu nome. E porque Jesus Cristo estava dirigindo a um dos seus seguidores estas palavras aparentemente tão duras em relação a outra pessoa, Jesus Cristo não é a expressão máxima do amor? Quando nós lemos, repito, o contexto dos capítulos 8 e 9, nós entendemos as palavras de Jesus. A primeira lição que eu quero dizer a você nesta manhã, a respeito do nosso chamado, da nossa vocação, é que o que importa para Jesus Cristo são pessoas. A coroa da criação. O que há de mais importante na criação do mundo é a sua coroa, o ser humano, pessoas, gente. Então, o que importa para Jesus é a nossa vida. Foi isso que o fez descer da sua glória para se entregar em nosso lugar.
para se sacrificar por nós, o amor que Ele tem por cada um de nós, o amor que Ele tem pela criação, pela sua criação, porque Jesus é o próprio Deus. O que importa para Jesus são pessoas, e Ele iria ensinar isso para Paulo, anteriormente chamado, conhecido como Saulo. Ele iria ensinar para Saulo o valor que as pessoas têm para ele, pessoas que Paulo estava perseguindo. E aí eu quero chamar a sua atenção para alguns versos entre o finalzinho do capítulo 7 e o capítulo 9 do livro de Atos. Voltando um pouquinho aí na sua Bíblia, o texto também vai aparecer na sua tela. No capítulo 7, versículo 59, até o versículo 1 do capítulo 8, finalzinho do capítulo 7, início do capítulo 8, nós lemos a seguinte narrativa. Enquanto apedrejavam Estevão era um seguidor de Jesus, estava sendo apedrejado, este orava. Olha a oração de Estevão: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. E Saulo estava ali, Saulo é Paulo, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Meus queridos, todo este sofrimento dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, experimentado aqui nos primeiros capítulos do livro de Atos, não foi deixado de lado, não caiu no esquecimento de Jesus. Jesus olhou para o sofrimento daqueles homens e mulheres e interviu na vida do apóstolo Paulo, que nós conhecemos, do posteriormente apóstolo Paulo. Naquele momento, um homem cruel, um homem que perseguia os seguidores de Jesus, o próprio Jesus interviu na vida dele para preservar os seus seguidores, para preservar o seu povo. Sabe por quê, meus queridos? Porque o que importa para Jesus são pessoas, é a nossa vida. Então, nós podemos ter a certeza que, independente dessa circunstância que nos cerca, circunstância tão devastadora que nós vivemos, nós contamos com o cuidado do Senhor, com a proteção, com o zelo do Senhor sobre as nossas vidas. Ele cuida de nós. Mas pastor, eu posso morrer por conta dessa pandemia. Eu estaria sendo irresponsável se dissesse que não, porque essa pandemia ela afeta a todos nós. Nós não sabemos quem partirá ou quem não partirá por conta desta pandemia. Deus é quem sabe, porque Ele é quem está no controle de todas as coisas. Mas eu posso afirmar categoricamente, mesmo perdendo a vida por conta dessa pandemia, a morte física, experimentando a morte física, ainda assim eu posso desfrutar da vida, da verdadeira vida, da vida eterna em Cristo Jesus. Jesus se importa tanto comigo, Ele se importa tanto com você, Ele se importa tanto conosco, que mesmo permitindo-nos passar por essa pandemia, que nós não conseguimos compreender na sua totalidade os porquês, os desígnios, as razões pelas quais o Senhor permitiu que acontecesse. Mas mesmo assim, Ele já proveu para nós tudo que nós necessitamos quando morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Sim, porque a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é para nós, que nele cremos, que o confessamos como Senhor, o passaporte para a vida. Mesmo experimentando a morte, nós temos a vida eterna, porque Ele se importa conosco. E fica claro aqui, nessa narrativa, e você pode depois dedicar algum tempo a ler estes capítulos de Atos 7, 8 e 9, que enquanto a igreja era perseguida, enquanto a igreja era lançada na prisão, os seguidores de Jesus lançados na prisão, enquanto nós vemos Estevão, considerado o primeiro mártir do cristianismo, perder a sua vida por conta da sua fé,
Jesus Cristo não estava desamparando o seu povo. Ele estava agindo. O que acontece na narrativa do capítulo 9, com a experiência de Saulo, de Paulo, é uma prova inequívoca do agir do Senhor na vida do seu povo. Eu quero dizer para você hoje, Ele continua agindo. Não fique com medo, não fique preocupado, não fique ansioso, não fique angustiado. Tome todas as medidas preventivas. Procure cuidar de si, daqueles que te cercam, mas confie a sua existência e a sua vida além da existência à pessoa de Jesus. Aqueles seguidores de Jesus Cristo estavam indo para a prisão, estavam sendo maltratados, espancados, mortos, mas eles tinham a firme convicção, a plena convicção de que eram importantes para Jesus, que Jesus se importava com eles, que mesmo morrendo, eles estariam na eternidade ao lado do Senhor. Há um outro texto, uma outra narrativa ainda nesse contexto maior, já no capítulo 9, que é muito interessante. Eu quero chamar a sua atenção para que nós possamos ler versos 1 e 2 dessa narrativa do capítulo 9. Olha o que diz esse texto. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, era assim que os seguidores de Jesus eram classificados, seguidores do caminho, com C maiúsculo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Vejam só, os cristãos estavam sendo perseguidos, pairava sobre eles ameaças de morte. Muitos já estavam sendo presos. Saulo era um dos que prendia, que maltratava os cristãos, os seguidores do caminho. E agora queria autorização do sumo sacerdote para ir à cidade de Damasco. Não estava contente de fazer isso apenas em Jerusalém, mas queria ir até Damasco para fazer o mesmo. Trazer prisioneiros, intimidar o povo, maltratar o povo, ameaçar o povo de morte. O povo que seguia a Cristo, chamados seguidores do caminho. Mas olha, o restante da narrativa, entre os versos 3 e 5, no capítulo 9, olha que coisa interessante nós vemos nestes versos. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Você consegue perceber como Jesus Cristo está presente em nossos sofrimentos? Tanto que Ele se importa conosco. Quem estava sendo perseguido nas narrativas anteriores que nós lemos, entre o final do capítulo 7 e início do capítulo 8 e já no capítulo 9, eram seguidores de Jesus. Eles estavam sendo maltratados, Estevão havia sido morto, Saulo consentiu com isso. Saulo respirava ameaças de morte, como o texto diz, estava lançando os seguidores de Jesus na prisão. Mas quando Jesus se encontra diretamente com Saulo, quando Jesus faz literalmente Saulo cair do cavalo, ele diz assim: por que você está me perseguindo? Ele não diz: por que você está perseguindo os meus seguidores? Ele diz assim: por que você está me perseguindo? Tamanha a identificação de Cristo conosco, com a nossa condição, e tamanho o seu afã de que nós, como seus seguidores, possamos nos encontrar totalmente na presença dele. Que a perseguição aos seguidores de Jesus representa perseguição ao próprio Cristo. Por esse princípio, eu quero que você entenda o seguinte: nos seus sofrimentos, nas suas lutas, nas suas dificuldades, Jesus está presente com você. Ele sente com você a sua dor. Ele sente com você a sua perda. Ele sente com você, ele experimenta com você o seu sofrimento.
Se perseguir os cristãos significa perseguir o próprio Cristo, o sofrimento do seu povo se torna também o sofrimento de Jesus. O que importa para Jesus são pessoas, são vidas. E para nós importamos tanto para Jesus que ele foi até o limite deste amor, desta entrega, deste sacrifício, deste sofrimento, entregando a sua vida por nós. E nós? O que é que importa para nós? O que é que importa para você? O que importa para mim é me ver livre dessa pandemia. O que importa para mim é ser vacinado, garantir a minha imunização. O que importa para mim é saber que quem é da minha família está preservado. O restante. Sabe o que é que deve importar para nós? Sabe o que é que deve importar para nós? O que deve importar para nós, sabe o que é? Pessoas. Isso mesmo. Assim como o que importa para Jesus são pessoas, o que deve importar para nós, seus seguidores, seus discípulos, seus servos, também é pessoas. O mais importante para Jesus deve ser o mais importante para nós que o seguimos. E eu resgato duas falas de Jesus que corroboram esse entendimento. A primeira delas em João capítulo 13, entre os versos 13 e 15, Jesus Cristo diz: vocês, falando aos seus discípulos, me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Nós somos chamados a reproduzir o comportamento de Jesus. Se Jesus se importa com o sofrimento alheio, se Jesus se importa com a vida do homem, do ser humano, com as pessoas, isso também deve importar para nós. Se Jesus se importa com a salvação da sua criação, isso também deve importar para nós. Porque nós somos seguidores do Mestre. Porque nós somos discípulos de Jesus. E Ele mesmo diz que nos deixou o seu exemplo para que nós possamos fazer exatamente como Ele fez. Aliás, em outra declaração de Jesus, uma declaração simplesmente paradigmática, em Mateus capítulo 10, versículo 25, na sua primeira parte, Jesus diz aos seus seguidores: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. O único afã, o único desejo, o único alvo, a única meta que deveria ocupar a nossa mente e o nosso coração, ou pelo menos a principal de todas, é esta: ser como Jesus, nos parecer com Jesus, priorizar o que é prioridade para Jesus, viver o que Jesus Cristo procurou ensinar e viver. Porque basta ao discípulo ser como mestre. Se Jesus se importava com vidas, se Jesus se importava com pessoas, e fica claro aqui na narrativa de Atos a importância que ele dava às pessoas, aos seus seguidores, à igreja, a ponto de fazer com que Saulo passasse por aquela experiência, sem dúvida alguma, transformadora, para mostrar o valor que nós temos para Ele. Mas é para nos mostrar também o valor que as pessoas devem ter para nós. O que importa para Jesus é o que deve importar para nós, pessoas. Por isso, o que pode nos fazer sofrer, mas não é qualquer tipo de sofrimento, não. É sofrer por Jesus, é sofrer por causa do nome. O que pode nos fazer sofrer por causa de Jesus, por causa deste nome, são pessoas. O convite, o desafio é para que você possa apresentar-se diante de Deus disposto, resoluto a entregar a sua vida, a anular o seu eu, a sair da sua zona de conforto, a considerar menos importante
o seu status quo estabelecido, a sua comodidade, o seu prazer, e ir em busca de cumprir aquilo que Deus quer que você faça, através da entrega da sua vida, dos seus recursos, da sua energia. Enfim, é você caminhar, trilhar, percorrer o caminho da mortificação do eu, da anulação do ego, para que você possa estar disposto até mesmo a sofrer por amor a Cristo, disposto a cuidar de vidas, disposto a alcançar pessoas, disposto a semear na vida daqueles que são amados por Jesus. Quando nós seguimos um pouquinho mais a narrativa do livro de Atos, capítulo 9, lemos o início, a narrativa que compreende o versículo que abriu a nossa meditação nesta manhã. Quero ler entre o verso 15 e 18, na sua primeira parte, para que nós possamos entender a importância de nos colocarmos nas mãos de Deus, como Saulo teve de fazer depois do encontro com Jesus. O encontro com Jesus o transformou por completo. Como deve ser conosco, meus irmãos, o encontro com Cristo deve nos transformar, nos fazer enxergar que o que vale na nossa vida é cumprir o propósito dele. A partir do verso 15 nós lemos assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem que eu estou mandando você ir ao encontro é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Meus queridos, com estes versos nós aprendemos 3 lições fundamentais para que nós possamos estar dispostos a sofrer até o fim por amor a Cristo. A primeira delas, nós precisamos ter consciência do chamado divino. Deus disse a Ananias: vai ao encontro de Saulo, envia a mensagem que eu estou mandando a ele, porque ele precisa saber que aquele encontro que ele teve comigo naquele caminho, vindo para Damasco, era um encontro definitivo na sua vida. E eu agora o chamo, ele vai ser um instrumento nas minhas mãos para pregar aos gentios e aos judeus. Eu o separei, eu o escolhi, assim como você e eu fomos escolhidos em Cristo, para que nós possamos ir e frutificar. É o que diz João capítulo 15, no versículo 15. Nós fomos escolhidos por Cristo. Nós fomos comissionados por Ele. A igreja de Jesus é chamada para fazer diferença neste tempo, através da sua vida, da sua boca, dos seus gestos, nos seus relacionamentos. Em segundo lugar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós não conseguiremos amar as pessoas como Cristo as ama, olhar para as pessoas como Cristo as olha. Nós não conseguiremos demonstrar, partilhar compaixão e graça através da nossa vida se nós não formos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é mortificar a nossa própria carne, a nossa natureza, o nosso eu. Se nós não nos dispusermos a nos humilhar na presença do Senhor, domingo passado à noite nós falamos sobre isso, sobre o processo necessário de auto-humilhação na presença de Jesus. Se nós não fizermos isso, nós não podemos ser cheios, nós não podemos transbordar no Espírito Santo de Deus. Finalmente, nós precisamos desenvolver a capacidade de ver, de enxergar. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento. Nós precisamos olhar para as pessoas que nos cercam e enxergar a necessidade das pessoas. Enxergar a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor, sobretudo necessidades espirituais. Mas não exclusivamente elas. Necessidades materiais, necessidades emocionais e principalmente necessidades espirituais. Nós precisamos pedir ao Senhor que as escamas dos nossos olhos caiam, para
para que nós possamos enxergar o que Ele quer que nós enxerguemos, para que nós possamos procurar as pessoas que Ele quer que nós busquemos, para que nós possamos compartilhar o que Ele quer que nós falemos. Talvez você não saiba o que dizer às pessoas, mas com certeza o Senhor sabe que as pessoas precisam ouvir. Voltando para a narrativa do capítulo 9, iniciando a partir do versículo 18, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. E o que mais que aconteceu? Levantando-se foi batizado. E o que mais? Depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Você tem feito isso? Você tem aproveitado a pandemia para falar de Jesus a alguém? Para falar que Jesus está no controle das coisas? Que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, o Filho de Deus, o próprio Deus? Você está disposto a renunciar a si mesmo? A renunciar ao seu conforto, a renunciar à sua comodidade, a renunciar àquilo que talvez para você seja muito importante, mas esteja sendo um impedimento para que você faça isso? Você está disposto a renunciar? O que você precisa renunciar na sua vida? Abrir mão mesmo, para que você possa sofrer pelo nome de Jesus. Mostrarei a Ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Você está disposto? Está disposto a sofrer por Jesus? Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos use, para que através da nossa vida, muitas outras pessoas encontrem o caminho que nós encontramos na pessoa de Jesus. Amém. Este mundo me oferece 1000 caminhos pra seguir, mas nenhum traz vida plena, nem motivos pra sorrir. Tenho que fazer escolha pra não ser mais infeliz. Só existe um caminho, só Jesus me faz feliz. Eu seguirei ao meu Jesus, e nada nem ninguém me impedirá. Só Ele é a minha luz. Eu seguirei ao meu Jesus. Quando esteve neste mundo, Jesus Cristo nos mostrou que é possível vida plena quando Ele é o Senhor. Ao viver os seus princípios, seu amor eu mostrarei, e ao final do meu caminho eu verei Jesus, meu Rei. Eu seguirei ao meu Jesus, e nada nem ninguém me impedirá. Só Ele é a minha luz. Eu seguirei ao meu Jesus, e nada nem ninguém me impedirá. Só Ele é
cada um de nós possa seguir a Cristo e possa se importar com aquilo que é importante para Ele, com pessoas. Que nós entreguemos a nossa vida para cumprir o nosso propósito, sofrendo por amor a este nome, sofrendo por amor a Jesus. Estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero agradecer a sua presença conosco e pedir a você que envie o link dessa transmissão para outras pessoas se você ainda não fez isto. Ah, pastor, mas o culto está acabando. Tem importância. Eles poderão acompanhar este culto em outro momento e também ser edificados por esta palavra que nós acabamos de ouvir. Quero dizer a você também que os nossos cultos presenciais continuam suspensos. Nós ainda não estamos nos reunindo presencialmente. Pedimos que você esteja conosco online hoje, às 19 horas, nós estaremos juntos para celebrar e bendizer o nome do Senhor. Quero lembrar você que é membro da Igreja Batista Central de Taguatinga. Na próxima sexta-feira, nós temos a nossa assembleia regular. Todos os membros estão convocados. Na última semana, nós lançamos o edital de convocação, já com o endereço eletrônico, onde a assembleia vai acontecer. Você pode entrar em contato com a secretaria para que você possa saber como participar através do aplicativo Zoom. Também amanhã nós vamos lançar a ata que será apreciada na nossa assembleia. Você pode ler com antecedência para que na sexta-feira nós possamos juntos apreciá-lo. E na terça-feira, dia 27, nós temos a reunião preparatória do Conselho. A reunião que prepara a Assembleia com os líderes da igreja. Reunião do Conselho na próxima terça, dia 27, às 20 horas também, pelo aplicativo Zoom. Meus queridos irmãos, não se esqueçam das nossas plataformas, não se esqueçam dos nossos perfis no Instagram, não se esqueçam da nossa página do Facebook e do nosso canal do YouTube. Aqui você encontra conteúdos digitais, como as aulas da Escola Bíblica, para que você possa, aos domingos ou em outros dias e horários da semana, estudar a Palavra de Deus. Quero convidar você também para a próxima quarta-feira estar conosco no nosso culto de oração. É isso mesmo, 8 horas da noite, também pelo Zoom, nós vamos dar continuidade no nosso estudo no livro do profeta Joel. Tem sido uma bênção com o pastor Simvaldo, trazendo mensagens poderosas ao nosso coração, baseadas na leitura e na explanação do livro do profeta Joel. Você vê agora os dízimos, as contas da nossa igreja, para que você possa dizimar e ofertar, conforme Deus colocar no seu coração. Eu encerro chamando a sua atenção para as nossas campanhas. Igreja Digital, nós estamos a todo vapor, realizando a nossa campanha Igreja Digital, para oferecermos conteúdos de melhor qualidade e em maior quantidade para você, através dos nossos canais, e também a nossa mobilização Família no Pão e na Fé. Você possa orar e se colocar diante de Deus, como resposta à oração daqueles que estão com uma extrema dificuldade nesse tempo. Que você possa ofertar um gênero alimentício, talvez uma cesta básica completa, ou uma oferta financeira, para que nós possamos adquirir itens de primeira necessidade e auxiliar pessoas que estão sendo assistidas pela nossa igreja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero convidar você a encerrar o nosso culto desta manhã acompanhando um testemunho precioso de um dos nossos missionários de missões mundiais. Eu tenho certeza que esse testemunho de hoje vai impactar o seu coração. Uma região extremamente difícil do anúncio do Evangelho. O missionário sequer pode aparecer no vídeo, você vai ver. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através desse testemunho. Eu aguardo você hoje, 7 da noite, aqui na TV IBCT. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Fique agora com o testemunho missionário e até o nosso próximo encontro. Tchau! Olá, amados. Boa noite ou boa tarde, não sei. Mas aqui estou eu sou a Sofia, sou missionária da JMM, lá num país chamado Mali. Este país tem 18 milhões de habitantes
e todos eles, praticamente 95% são muçulmanos. Deus me deu o privilégio de poder servir ao Senhor ali. E ali o Senhor Jesus tem feito coisas maravilhosas. E baseado nesse texto maravilhoso da nossa campanha desse ano, Viva o Poder de Transformar, eu tenho pensado o que eu poderia dizer para você neste dia. Eu quero te dizer o seguinte: viva! Viva é um imperativo. Então, como você tem vivido? Tem vivido verdadeiramente para louvar e adorar o seu Senhor? E eu quero te convidar para vir para o Mali comigo. Olha, no Mali nós temos um grande desafio. Precisamos falar de Jesus. Esse povo só crê no profeta e quando as pessoas se convertem, sofrem, mas sofrem muito por causa da sua fé. Nós temos um jovem chamado Pedro, que é Pierre em francês, simplesmente aceitou Jesus e perdeu tudo. A família desprezou, o pai disse que ele estava morto, a mãe também disse que ele estava morto e todos os irmãos o desprezaram e perdeu ainda o emprego. E aí, aonde a gente entra com esse evangelho, que são as boas novas? Eu gostaria que você pensasse nisso, vivendo esse evangelho e vivendo também esse poder. E quem nos deu esse poder? Foi o Espírito Santo. Então, eu quero te dizer, quero te convidar para você fazer parte desse exército de Deus que já é verdadeiramente aquele exército que tem estado à frente do campo missionário. Eu quero te convocar para que possa vir conosco para o Mali. Eu até brinco e digo assim: vem para o Mali você também, vem para o Mali tudo bem. Vem para o Mali, vem viver esse poder transformador. E só no poder do Espírito Santo nós seremos capazes de transformar vidas. Nós não, o Espírito Santo transforma. Nós somos somente canais para levarmos essa mensagem de salvação. No Mali temos o trabalho com as mulheres, necessitamos tanto de pessoas que possam estarem lá realmente na linha de frente nos ajudando. No Mali também temos o trabalho com as moças que precisam tanto de serem formadas a cada dia. No Mali temos a educação como desafio, precisamos de pedagogos, de professores. No Mali precisamos de médicos, de enfermeiros, precisamos de pessoas que trabalhem na saúde. Quem sabe Deus nos chamou você para transformar muitas vidas ali no Mali. Eu obedeci. E você, o que vai fazer? Está pronto para ir? Às vezes a gente diz que não, mas o Senhor é quem nos chama, é quem nos capacita e quem vai adiante de nós. Então, quero convocar você, quero desafiar você a ser alguém que verdadeiramente obedece e que vai dar a resposta a mesma do profeta Isaías, quando Deus perguntar: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E você vai responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, seja um intercessor, seja um mantenedor, seja um mobilizador e seja, sobretudo, aquele que vai e que diz para o Senhor: aqui estou eu, Senhor, para viver o poder transformador do Teu Evangelho para vidas, povos e nações. Que Deus abençoe a cada um e que a graça e a paz do Senhor sejam com vocês. Um abraço grande malinês da missionária Sofia. Tu amor me abraza. Entre lo poco que yo he entendido, lo que más he comprendido,
que no puedo vivir sin tu amor. Entre lo poco que yo he entendido, lo que más he comprendido es que no puedo vivir